O senhor já tentou fazer experimentos espirituais em laboratório? Olha, Eu falei de uma forma meio rústica aqui, mas assim, o senhor tentou buscar espiritualidade em experimentos controlados. Eu melhorei minha pergunta. Veja, pensa o seguinte. Porque assim, o materialismo, vamos dizer assim, você vai dizer assim, não, para a ciência eu sou o meu corpo e o meu pensamento é produzido pelo meu cérebro. Uhum. Tá? Isso é uma afirmação da ciência? Não. Isso é uma afirmação pessoal de alguém. Uhum. Mas a ciência não sabe se você é seu corpo. Tá? Então, por exemplo, o computador é o hardware? Mas e sem o software? Ele é um computador? Mas e quem instala o software? É um programador. Então, pera lá, o computador é o quê? O computador é um programador, um software e um hardware. Tem que ter os dois ali. Os três, né? Os três, não tem sentido. Não tem sentido. Então, a mesma coisa, o cérebro é um hardware. E o software? E de onde vem esse software? É uma questão. O Gödel foi um matemático que trabalhou com Einstein. Ele tinha transtorno obsessivo compulsivo, a secretária tinha que ajudar ele a manter a rotina. E ele faz um teorema que é chamado Teorema de Gödel, que diz o seguinte, que um sistema ele não se autoexplica. Então, sei lá, por exemplo, uma equação quadrática, ax2 mais bx mais c chega a x', x duas linhas. Ela não se autoexplica, o que vai explicar ela é a fórmula de Bhaskara. Então, é aquela história, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim, o sistema não se autoexplica. Se você tem consciência do teu corpo, ela não pode nascer do teu corpo. É uma improbabilidade matemática. Então, um computador nunca vai produzir o próprio programa. Ele precisa de um start de um programador. A consciência vem de fora. Então, por exemplo, a inteligência artificial pode assumir, e vai acontecer isso, que vai ser... A humanidade, acho que não tem mais tempo para resolver isso, mas a inteligência artificial vai tomar conta e você não tem mais como parar. Mas a consciência foi introduzida pelo programador. Não tem como ser produzido pelo próprio computador. O start inicial vem de fora. Então, o que acontece? Se eu pensar dessa forma, então eu já estou caminhando diferente da ciência materialista. Então, por exemplo, uma pessoa teve uma lesão no cérebro, tá? E ela não consegue mais falar. Então, tem uma área do cérebro, por exemplo, que é a área de Broca, que é a área da fala. Lesou aquela área. Não fala. Bom. Área de Broca? Broca. Tá. E ela articula com a área de Wernicke, que é a área da elaboração da linguagem. Então a pessoa tem uma lesão ali, ela não consegue. Bom, se eu penso assim, o cérebro produz o pensamento, lesou, acabou. Acabou a função. E se eu pensar, não, a consciência vem de fora, e o cérebro é um transdutor. Então, se aquela área não está mais manifestando a consciência, pela lei de conservação de energia, outra área pode manifestar. Porque se não sai por aquele buraco, sai por outro. Não é? Se eu penso dessa forma, eu vou buscar que área pode representar aquela função. Então, muda o processo de reabilitação. Abre outro horizonte para a medicina. Mesma coisa. Por muitos anos eu trabalhei nas Casas André Luiz. O Hospital das Casas André Luiz, eu fui diretor clínico. Havia, na minha época, 800 crianças com malformações cerebrais gravíssimas, internadas. Uhum. A maior casuística de malformação cerebral do mundo. 2.500 funcionários. E deficiências mentais profundas. Uhum. Aí eu aprendi a observar que, na verdade, aquelas crianças tinham um saber que vinha por um lado que não era da cognição, vinha por algum outro lado. Porque muito tempo convivendo diuturnamente, você começa a perceber outras coisas. E aí, acontece o seguinte, eu pensei assim, primeiro, dizer que tem uma deficiência é um problema muito sério. Uhum. Sabe por quê? Quando você diz assim, tem uma deficiência, você encerra o assunto. É uma deficiência. Acabou. E se você disser o seguinte, não, pera um pouco. Olha a questão. Havia um grupo de crianças que podiam caminhar, podiam correr,
E eu estava trazendo estagiários de medicina, e elas eram crianças com malformações muito expressivas, muito diferentes, que você não via normalmente. E vinha lá 20 e poucas crianças, lá do fundo do corredor, quando viu chegando os estagiários, elas ficaram contentes. E elas vieram correndo. E quando os estagiários olharam, eles ficaram estarrecidos, eles ficaram paralisados, que eles nunca tinham visto. E quando eles ficaram estarrecidos, as crianças também pararam e ficaram estarrecidas com eles. Quer dizer, eles estavam estarrecidos com as malformações e elas estavam estarrecidas com a surpresa deles e a objeção, vendo um outro lado. Aí naquela hora eu tive uma sacada, falei assim, caramba, elas não têm deficiência, elas têm uma diversidade de capacitação. Uhum. Então, é uma diversidade de capacidade. Quando você pensa dessa forma, qual é a pergunta que vem? Onde que está a capacidade dela? Então, abre possibilidades. Então, você tem aquela pessoa com Alzheimer, você tem aquela pessoa com paralisia cerebral, que nasceu com paralisia cerebral, você tem aquela pessoa AVCzada, aquela pessoa na UTI, você tem aquela pessoa com aquilo que se chamava deficiência mental profunda, ou uma deficiência mental, e aí para de chamar de deficiência, tenta olhar para onde foi a capacidade da pessoa. É como Lavoisier dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se tem uma deficiência aqui, tem uma hipercapacidade em outro ponto. Eu me lembro que tinha uma criança que ela não enxergava, ela não ouvia e ela tinha paralisia cerebral. Ela não levantava, não mexia nada do corpo. E essa criança tinha sido abandonada. E nós estávamos fazendo um trabalho de localizar os pais. E nós localizamos o pai dela. Mas ela já era uma criança, já adolescente. Uhum. Mas não tinha nenhum tipo de expressão visível. Quando o pai dela entrou no quarto, ela soltou uma lágrima. Nossa. Caramba! Como ela sabe? O que aconteceu? Entende? Então tem um universo que a gente não enxerga. Não é? Então, vamos dizer assim, o que você chama de experiência de descoberta do espírito? Entende o que eu quero dizer? Uhum. O que você localiza numa pessoa quando ela tem uma problemática? Essa é uma experiência. Então, quando chega um paciente, por exemplo, eu estou com um paciente que ele tem um tumor cerebral. Ele não tem nenhum sintoma. Ele está apavorado que aquele tumor vai causar algum problema para ele. Bom, os médicos querem fazer biópsia e fazer alguma coisa, mas ele pode lesar áreas do cérebro nobres e perder não é? Então ele está apavorado. O que nós vamos fazer? Agora, pensa comigo. Alguma vez a medicina abriu algum laboratório para pesquisar a possibilidade da consciência profunda hipnotizar uma célula? Então, espera um pouco. Se você não abre a mente e não desenvolve pesquisa, você não vê. Então, às vezes eu penso assim, nossa, talvez a medicina esteja encarcerando as pessoas nas doenças. Se não houver urgentemente, com responsabilidade, uma coalizão entre a ação médica, terapêutica, medicamentosa, cirúrgica quando necessário, e a ação de investigação dos poderes da consciência sobre a célula. Então, o que é essa consciência profunda? Porque não é simplesmente o pensamento enquanto espaço de produção mental. Porque a sua mente você pode analisar o que passou pela sua mente hoje, o que anda transitando pela sua mente. Ah, eu estou preocupado financeiramente, ou eu tô com uma mágoa, ou eu estou desestimulado, ou eu estou bastante estimulado com uma questão, a minha mente está rodando, meu pensamento não para, e tal, e tal, e tal. Ok, você é capaz de analisar a tua mente. Então você não é sua mente, você é a pessoa que analisa ela. Então aí você começa a localizar a consciência profunda, que é uma experiência de busca
interna. É essa consciência profunda que é capaz de hipnotizar as células. Tem um capítulo do Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier. Tem cada descoberta na obra do Chico, científica, é assim, que precisa ser decifrada. E ele diz o seguinte, que a consciência profunda é capaz de atuar sobre o DNA das células imunológicas no movimento e na migração da célula. Aí, um dia eu mostro para vocês. Eu fiz um estudo no Covid, junto com o Laboratório de Medicina Molecular e de Bioinformática da USP, na figura do professor Otávio Marx, que lidera, veio da Alemanha. O seguinte, eu peguei o gene onde age o vírus do Covid, que é o spike, e procurei localizar o gene mais próximo, tirosina hidroxilase. E aí ele abre para duas vertentes de genes, os genes cronobiológicos, regidos pela pineal, e os genes da migração do leucócito, das células imunológicas. Veja, os genes cronobiológicos, pineal, estão ligados ao pensamento. E o da migração, eu falei, caramba, o Chico falou aquilo. Eu tenho um mapa genético disso, eu apresentei na Universidade de São Paulo. Caramba! Então o que acontece? Qual é a maior preocupação do câncer? Não é a metástase? Não é a migração da célula? É onde mais age a consciência, na migração. E o câncer não é uma falta de defesa, porque você não está se defendendo de uma célula que não está boa. Ele trabalha na migração do leucócito, que é a célula de defesa, da célula imunológica. Olha que coisa mais interessante. Quanto que se faz de investigação sobre isso? Então, o que eu estou fazendo com esse paciente? Estou falando para ele, olha, sabe, a gente vai ter que fazer uma pesquisa, mas veja, é uma pesquisa científica cujo laboratório é a própria vida, né? Porque até eu fico pensando, pesquisa do espírito vai ser aonde, né? Qual laboratório? Porque para você pesquisar as estrelas, não tem laboratório, né? É a própria natureza. E para você pesquisar o espírito também. Porque eu acho que a pesquisa do espírito coincide com a pesquisa das estrelas, né? Porque a matéria, ela não tem luz própria, mas a estrela tem. E o espírito tem luz própria. Não é? Então, tem alguns pontos de coincidência nessas questões. Não é? Então, eu acho que, assim, a gente precisa sair desse... Lembra quando eu falei que precisa abrir a cabeça? Uhum. Sabe, mas veja, eu não estou fazendo pesquisa para produzir cientificamente no sentido de carreira acadêmica. Eu estou atrás de ajudar o meu paciente. Entendeu? Então vamos começar a trabalhar. Gente, quem aqui está ouvindo esse programa que tem alguma dessas doenças e que não está trabalhando esse processo? Que achou que tudo está entregue, coloca o problema em cima da mesa do médico, resolva para mim, e você está isento de um processo de se colocar na solução do problema, na remodelação de suas células e no encontro de respostas. Qual movimento você está fazendo? Quem que te ensinou a fazer isso? Como que você vai fazer isso? Veja, eu não estou dizendo que deva se abandonar a estrutura que a medicina oferece, o conforto do remédio, mas que a questão não pode ficar paralisada ali. Precisa ter um processo do diagnóstico do potencial. Você tem um câncer, é o diagnóstico. Você tem um potencial, é outro diagnóstico, e eles têm que se compensar.